A convenção que colocou Kamala Harris oficialmente na corrida à presidência dos Estados Unidos foi uma vitrine para a diversidade que os democratas querem associar à figura da candidata. O programa de hoje é sobre as duas campanhas. Além de analisarmos a propaganda que está sendo despejada em cima dos americanos, vamos tratar dos temas que provocam rejeição no eleitor. E, claro, abordaremos uma das grandes discussões da atualidade, o fake news como ferramenta de difamação. Fica com a gente que o Jovem Pan Internacional está no ar. É sempre muito bom te reencontrar por aqui. Esta semana, os democratas realizaram a convenção que confirmou Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos. Coincidentemente, o evento aconteceu um mês após a desistência de Joe Biden em concorrer à reeleição. O que era para ter sido a tentativa de consagração a um presidente com sérios problemas de popularidade se tornou uma festa com requintes hollywoodianos. We are here tonight to officially nominate Kamala Harris for president. Hey, everybody get your hands up. Hey, everybody get your hands up. Hey. Além de uma seleção musical que colocou os mais de 20 mil convidados para dançar, aparições surpresa mexeram ainda mais com a emoção do público. A notícia de que Oprah Winfrey apareceria na convenção surgiu pouco antes da apresentadora subir ao palco para encerrar a terceira noite. Não somos tão diferentes dos nossos vizinhos. Quando uma pessoa está pegando fogo, não perguntamos sobre a raça ou religião do proprietário. Faremos o melhor que pudermos para salvá-los. E se o lugar pertencer a uma mulher sem filtros que cuida de gatos, bem, tentaremos tirar o gato da casa em chamas também. Ícone da TV americana, Oprah sabia que estava sendo assistida em todo o país. Aproveitou a capacidade de atrair a audiência para um pronunciamento de união, sem deixar de alfinetar os republicanos. A história dos gatos foi uma resposta a comentários irônicos da campanha rival, ao comparar maldosamente eleitores democratas à figura de pessoas reclusas, que vivem com vários animais de estimação. Então, estou convocando todos vocês, independentes e indecisos. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que estou dizendo a verdade. Que os valores e o caráter são os mais importantes. E claro, não poderia faltar a mensagem aos indecisos e a partidários, o grupo que vai decidir esta eleição. Nos 4 dias de apresentação, os democratas reforçaram pautas inclusivas, mas sem se afastar muito do tradicionalismo. Afinal, perder o eleitor mais velho e conservador seria uma sentença de morte nesta reta final da campanha. Bill Clinton e o escolhido para compor a chapa como vice, Tim Walz, fizeram o papel do homem branco e idoso. Em toda a história da Casa Branca, este foi o perfil mais comum do presidente americano. Embora a Kamala não tenha esquecido deles, elas foram protagonistas absolutas. Tanto que na noite de abertura, a plateia viu o encontro de 2 gerações de lideranças femininas do Partido Democrata. Alexandra Ocasio-Cortez, a jovem deputada federal pelo estado de Nova York, e Hillary Clinton, ex-senadora, ex-secretária de Estado, ex-primeira-dama e ex-candidata à presidência. Portanto, não é nenhuma surpresa que Donald Trump esteja mentindo sobre o histórico de Kamala. Ele está zombando do nome dela e de sua risada. Foi ela que deu o tom de crítica ao magnata na convenção. Os dois se enfrentaram nas urnas há 8 anos, quando o republicano foi eleito.
Nos 4 dias de evento, houve muito espaço para a diversidade, desde o apoio de um político abertamente gay até o discurso do primeiro casal afrodescendente a ocupar o Salão Oval. Michelle usou um velho, porém eficiente jargão. A esperança vai vencer o medo. Nosso destino está em nossas mãos. Em 77 dias, teremos o poder de afastar nosso país do medo, da divisão e da pequenez do passado. Temos o poder para juntar nossa experiência com nossa ação. Temos o poder de escolher o caminho do amor, do suor e do sacrifício de nossas mães e pais e de todos aqueles que vieram antes de nós. Nós fizemos isso antes, pessoal. E com certeza podemos fazer isso novamente. O marido, Barack, presidente nos 2 mandatos que antecederam o governo Trump, reforçou as características de personalidade do magnata e as usou como argumentos para criticar a candidatura republicana. Nós não precisamos de mais 4 anos de bravatas, incompetência e caos. Nós já vimos esse filme antes e nós sabemos que a parte 2 geralmente é pior. Os Estados Unidos estão prontos para um novo capítulo. Os Estados Unidos estão prontos para uma história melhor. Nós estamos prontos para a presidente Kamala Harris. Joe Biden cumpriu o papel de coadjuvante em uma festa que, originalmente, ele seria o protagonista. A emoção do atual presidente americano foi a tradução de um claro fim da carreira. Tirando as merecidas homenagens a alguém que dedicou a vida à política, o fato é que estamos falando de um personagem impopular. E qual o risco da rejeição de Biden entre os americanos contaminar a campanha de Kamala Harris? Com a resposta, Carlos Poggio, professor do Berea College, no Kentucky. Ele compara a situação atual com a campanha do também democrata Al Gore. Esse é um dilema que a gente tem, pelo menos para citar um exemplo relativamente não tão recente, né? Estou falando de 24 anos atrás, 25 anos atrás, na eleição do Bill Clinton contra o Al Gore. O Al Gore era vice, né, do Bill Clinton e concorria, não do Bill Clinton contra o Al Gore, né, do Al Gore contra o Bush. O Al Gore sendo vice do Bill Clinton, concorrendo com o Bush e enfrentando esse mesmo dilema que você está falando, ou seja, alguém que busca de alguma forma dizer o que vai ter de continuidade e o que vai ter de diferença, né? Qual que é a narrativa, qual que é como é que eu vou convencer alguém a votar em mim, ao mesmo tempo mostrando a minha diferença com relação ao presidente do qual eu sou vice. Esse é um desafio que a Kamala Harris vai ter. O problema dela é que, ao contrário do Bill Clinton em 1999, o Joe Biden ele é muito mais impopular, né? Então isso é um problema também que se coloca diante da Kamala Harris. Então acho que essa aparição do Biden na convenção de hoje vai cumprir um papel que é o papel que os democratas queriam que o Biden cumprisse desde o começo, que é um papel de transição, né, de passar o bastão para uma nova geração do partido. A seleção de aliados que desfilaram no palco montado na arena do Chicago Bulls serviu para fixar no inconsciente do eleitor 3 dos trunfos que Kamala Harris vai usar para tentar vencer em 5 de novembro. O fato de ser mulher, negra e liderar uma nova geração no partido. A grande ambição de Kamala Harris, então, é se tornar a primeira mulher a ser presidente dos Estados Unidos. E na convenção, outras figuras femininas também apareceram para reforçar esse discurso da figura da mulher dentro do partido e dentro da política dos Estados Unidos. Então, por isso, estiveram no palco Hillary Clinton, que é de uma geração mais antiga e proeminente entre as democratas e já tentou ser presidente dos Estados Unidos, perdeu para Donald Trump, e Ocasio-Cortez, uma jovem deputada federal pelo estado de Nova York, que é apontada como uma próxima geração de líderes femininos dentro dos democratas. Agora, se a gente olhar toda a história dos presidentes dos Estados Unidos, a figura proeminente é do homem branco de mais idade. Então, por isso, essa trinca de ases foi muito importante na convenção. Bill Clinton, presidente por 2 mandatos na década de 90, Tim Walz, o vice-presidente na chapa de Kamala Harris,
e Joe Biden, que está terminando a sua carreira política, não mostrou ter força para um segundo mandato consecutivo e passou então a vez para Kamala Harris. Aqui eu separei este baralho, que são as cartas que Kamala Harris tem na manga, Pete Buttigieg, que é uma figura importante de diversidade dentro do discurso dos democratas. Homem, abertamente homossexual, casado com outro homem, pai de família, porque eles tiveram 2 filhos, né? Adotaram 2 filhos. E aqui aparece também com esse discurso de diversidade, mas dentro deste baralho virtual que eu criei, nessas figuras masculinas importantes. E claro que deixei separado o casal Obama, primeiro casal afrodescendente a ter uma ocupação importante dentro da Casa Branca, dentro do Salão Oval. E os discursos deles foram fundamentais. Ela, Kamala Harris, que quer ser a primeira presidente mulher, teve o apoio de uma mulher importante, a Michelle Obama, do presidente afrodescendente. Então, são figuras muito populares que tentaram ser clivados, colados na figura de Kamala Harris. São muitos elementos, todo mundo percebeu. Para a gente entender aí as entrelinhas dessa história, eu quero falar com alguém que é muito bom de prosa, por isso que mora nas Minas Gerais, um dos americanistas que eu mais gosto de consultar, Pedro Donizete da Costa Júnior. Obrigado mais uma vez para você por ter encontrado uma brecha na sua disputada agenda para conversar com a gente, Pedro. Eu já te passo a bola diante de tudo que eu falei, né? Houve aí vários elementos importantes, os homens mais velhos brancos, as mulheres, o homossexual, o casal negro. Isso ajuda a construir uma figura que é diferente de tudo que os americanos já viram na história, em 240 anos praticamente de alternância de pessoas na Casa Branca. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Sempre um prazer, Favale. Vamos dizer que o carteado de Kamala Harris, o baralho de Kamala Harris é mais variado, né? Ela tem um carteado, né? Uma mão melhor, diria aqueles que jogam um baralho com mais frequência, né? É porque, veja bem, como você explica muito bem aí, né, essa sua ilustração aí única, eu diria, Favale, ela mostra como nós vamos, né, nessa convenção, nós vimos nessa convenção do Partido Democrata, de figuras como o ex-presidente Bill Clinton, né, para pegar o expoente de 78 anos, né, ex-presidente dos anos 90, homem, branco, enfim, uma figura que já foi virada na mídia norte-americana, até inclusive republicanos insatisfeitos que subiram no palco de Kamala Harris, políticos, ex-parlamentares do Partido Republicano, que foram dizer que não estão com Trump. Então, essa diversidade, ela mostra nesse batalha. Perfeito. Pedro, a gente tem aí as últimas declarações, o finalzinho da convenção, que foram os momentos que a gente recortou dos discursos de Kamala Harris. Eu vou soltar o primeiro trecho para a gente ouvir e analisar depois. Eu serei uma presidente que vai unir em torno das nossas maiores aspirações. Uma presidente que lidera e escuta, que é realista, prática e tem bom senso e que sempre luta pelo povo americano. O presidente Biden e eu estamos correndo contra o tempo porque agora é hora de conseguir um acordo para os reféns e um acordo de cessar-fogo. A escala de sofrimento é de quebrar o coração. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com essa guerra em Israel. Segura com os reféns liberados. O sofrimento em Gaza acabado e o povo palestino podendo concretizar o direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. Pedro, foi claro um resumo aí de 2 highlights bem diferentes do último discurso da Kamala Harris na convenção. Então, ela faz aquele discurso de união, né? Até antecipado, isso é muito comum. Depois que o presidente é eleito, tradicionalmente ele vem a público dizer: agora eu sou o presidente de todos os cidadãos, aqueles que votaram em mim. Não, ela faz, claro, um discurso de união e depois toca num ponto nevrálgico, obviamente, que é a questão de Israel em Gaza. E também a gente tem imagens de que foi um tumulto do lado de fora da arena do Chicago Bulls, em Chicago, no estado de Illinois, de muita confusão,
de pessoas pró-Palestina criticando a política de Joe Biden de ajudar com armamentos o tradicional aliado Israel. Onde você acha que ela ganha e perde votos aí nesse discurso de união e, claro, falando vamos aqui ajudar a libertação dos reféns que estão na mão do Hamas? Favale, são 2 pontos, né? Primeiro, com relação ao discurso de união, é um discurso muito análogo ao discurso de terça-feira, esse discurso aí foi na quinta-feira, ao discurso de terça-feira do ex-presidente Barack Obama, que é um discurso no sentido de tentar atrair o indeciso, o independente e até mesmo o republicano insatisfeito com Trump. Então, vai nesse sentido, né? Esse é o discurso de união, de poder agregar um número maior de eleitores também, digamos, ao centro ou à mesma centro-direita do que eles entendem lá nos Estados Unidos. E aí, essas imagens são muito poderosas que você traz, porque é preciso dizer que houve 2 convenções. Houve a convenção oficial, a convenção on the record, que estava acontecendo lá, e há uma convenção aí fora, porque são os maiores protestos desde o Vietnã na história dos Estados Unidos, de manifestantes, de estudantes, contra a guerra colonial dos Estados Unidos em Gaza e na Cisjordânia. Pedro, para a gente encerrar, um elemento aí no finalzinho da semana, Robert Kennedy, né, que tem esse selo, a família Kennedy, que é uma das dinastias políticas dos Estados Unidos, estava concorrendo por fora, aparecia ali com cerca de 5% da intenção de voto, muito distante dos mais de 40% que já tem Kamala e Donald Trump, segundo os últimos levantamentos. Ele desiste dessa campanha independente e apoia a campanha de Donald Trump, tendo os Kennedy, uma família que lá no passado eram democratas. Isso muda um pouco o jogo ou esse 5% é algo muito pequeno que agora não vai fazer onda dentro dessa maré alta dos mais de 40% que tem Kamala e Trump, Pedro? 2 questões para serem analisadas também rapidamente. Primeiro, que as eleições estão muito apertadas. Tradicionalmente, as eleições dos Estados Unidos são muito disputadas e são muito apertadas, e essa não vai ser diferente. As pesquisas mostram isso. Então, qualquer variação para qualquer um dos 2 candidatos pode, lá no final, ser decisiva, ser crucial. Portanto, esse apoio de um Kennedy, não é só um democrata, é um Kennedy, é importante. Obviamente, é bem-vindo para Trump e para os republicanos. Trump prometeu para ele, Favale, um cargo na administração Trump, caso Trump vença. E segundo, o Trump tenta criar um fato novo, porque nós estamos vivendo um momentum Kamala, né? Um conceito, enfim, na ciência política, em que as coisas estão dando tudo certo para Kamala desde o último mês, desde o fim das convenções republicanas. Kamala vive um momento de ascensão. Trump precisa de um fato novo. Este pode ser o fato novo que pode começar a virar o debate e devolver a bola para os pés de Trump e dos republicanos. Pedro Donizete da Costa Júnior, muito obrigado mais uma vez. Pedro, faltam um pouco mais de 70 dias até a eleição. Tenho certeza que a nossa equipe, eu incluído, nós vamos conversar muito com você até chegar dia 5 de novembro e depois a gente vai saber o eleito, quem vai ser o corpo ministerial, a posse em 20 de janeiro. Eu sei que você é uma das grandes cabeças pensantes que vai nos ajudar a parar as arestas e entender as entrelinhas desse complicado assunto. Obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana. Favale, sempre um prazer estar com você. Você não erra a mão no baralho. Você está sempre aí no baralho das cartas da geopolítica. É sempre certeiro. Um abraço a todos. Grande abraço. Obrigado, Pedro. Gente, a guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas foi destaque na Convenção Democrata e mostrou que o partido ainda tem diferenças para resolver. Mas o que pode mudar na atuação dos Estados Unidos na região com um novo presidente no ano que vem? É o que a gente confere na reportagem do editor de Internacional, Fabrício Naitsky. Na última segunda-feira, Antony Blinken pousou no Oriente Médio pela 9ª vez desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro de 2023. Em todas as viagens, o principal diplomata dos Estados Unidos tinha uma missão clara: conseguir um cessar-fogo e frear o confronto. Mas pela 9ª vez, o secretário de Estado americano deixou a região de mãos vazias. Mesmo tendo alertado para uma possível última oportunidade de acordo, o governo israelense e o grupo extremista não assinaram nenhum termo de paz em Doha, no Catar. Desta vez, segundo fontes, a discordância surgiu após Israel exigir a presença de tropas do país na faixa de Gaza, além de exilar presos palestinos que possam ser libertados. O
principal temor da diplomacia americana é de que a falta de um cessar-fogo possa gerar uma ampliação do conflito com a entrada do Irã. O país persa fez fortes ameaças desde a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que estava em Teherã no final de julho. As dificuldades no Oriente Médio também possuem um outro fator: as eleições americanas. Os candidatos dos dois principais partidos têm posturas diferentes para o gerenciamento da guerra, e a posição dos Estados Unidos pode mudar dependendo do resultado. Histórica aliada de Israel, a Casa Branca não economizou apoio e dinheiro desde a invasão do Hamas. Nas últimas semanas, Biden e Netanyahu fecharam um acordo de 20 bilhões de dólares para a venda de armas e munições. A negociação também inclui 50 caças F-15, que devem ser entregues a partir de 2029. A posição dos democratas, considerada muito pró-Israel, tem sido alvo de eleitores do próprio partido. Durante a convenção em Chicago, manifestantes se reuniram do lado de fora com placas e mensagens para a cúpula partidária pedindo urgência no acordo. As reclamações passaram dos portões e foram abordadas por líderes importantes nos discursos. Bernie Sanders, um dos nomes mais à esquerda da sigla, falou sobre a recuperação dos reféns e disse ser necessário acabar com a horrível guerra na faixa de Gaza. Já o ex-presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos não devem ser a polícia do mundo, mas que o país não pode erradicar a crueldade e a injustiça, apesar de defender os ideais de paz e direitos humanos. O atual presidente Joe Biden disse que os manifestantes têm razão e que inocentes têm morrido em ambos os lados. O mandatário ainda destacou os trabalhos feitos pela diplomacia para diminuir os impactos da guerra. A decisão de Biden em abandonar a candidatura e dar lugar para Kamala Harris foi comemorada por 30 delegados democratas que pertencem ao movimento não comprometido. Perto do total de delegados, o número parece baixo, mas vindos de 8 estados, eles dizem representar 700 mil eleitores, que podem fazer a diferença na corrida eleitoral em novembro. Para o mestre em Relações Internacionais Urian Fancelli, o discurso da candidata Kamala Harris pode mudar caso ela assuma a presidência, mas com expectativa de continuidade na política externa. Não acredito até o momento que seja possível falar que vai haver uma mudança muito drástica em relação ao Oriente Médio caso ela seja eleita. Isso porque os Estados Unidos, sejam republicanos ou democratas, eles têm essa tendência de apoiar Israel quase que incondicionalmente. Então o Joe Biden, ao mesmo tempo em que faz críticas aos ministros mais radicais do Benjamin Netanyahu, ao mesmo tempo ele comemora a aprovação de uma ajuda bilionária para Israel. Então a Kamala Harris ela seria uma continuidade disso, e também é uma pessoa que é casada com um judeu, que na Convenção Democrata fez um discurso falando sobre o combate ao antissemitismo. Então, uma mudança muito difícil. Durante os comícios, Kamala Harris já chegou a criticar a morte de civis na faixa de Gaza, mas o assunto passa longe de ser o foco principal da campanha, que prioriza a economia e a imigração ilegal. O ceticismo com uma mudança de postura pode acabar se espalhando no partido. Oficialmente, a Casa Branca se coloca favorável à chamada solução de 2 estados, com uma coexistência pacífica entre Israel e Palestina. Mas na prática, a ideia não parece ganhar força para se tornar realidade. Do lado republicano, Donald Trump conversou pessoalmente com Benjamin Netanyahu em julho. O magnata disse ter pedido um fim rápido à guerra, mas também criticou as demandas israelenses para um cessar-fogo. Em 2020, quando era presidente, Trump propôs um plano de paz para a região. A proposta foi aceita por Netanyahu, mas rejeitada pelos palestinos, que não foram convidados para as reuniões e alegaram que a proposta oferecia menos território do que o previsto. Mesmo com a política de pouca interferência em assuntos internacionais, Trump decidiu transferir a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que também provocou a ira da autoridade palestina na época. Em relação aos republicanos, é muito provável que esse apoio a Israel seja muito mais incondicional do que dos democratas. Porém, algo que não pode ser
subestimado essa característica transacional do Donald Trump. Fica muito difícil falar até que ponto o Trump arrastaria os Estados Unidos para um conflito direto, colocando tropas americanas na região caso houvesse a necessidade. Isso porque o Trump, historicamente, ele tem sempre se perguntado, antes de tomar qualquer tipo de decisão, né, o que nós vamos ganhar em troca. Então, é por isso que também fica difícil, por mais que deve sim haver um apoio incondicional de um governo Trump a Israel, é muito difícil falar que esse apoio incluiria um apoio direto de forças armadas, de vidas norte-americanas, porque o Trump ele tem essa característica que não pode ser ignorada. Sem acordo, o exército de Israel intensificou as operações na faixa de Gaza na última semana. E com as esperanças de uma trégua cada vez menores, a tragédia humanitária deve ficar cada vez maior. Há poucos meses das eleições americanas, aumenta a desinformação online na campanha presidencial. Sites pró-russos espalham notícias falsas com a ajuda de inteligência artificial, ao mesmo tempo que o governo dos Estados Unidos alerta sobre os esforços de países como Rússia e Irã para influenciar nos resultados. John Mark Dougan, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos exilado na Rússia, possui dezenas de sites e é um ator-chave na suposta campanha de desinformação de Moscou, segundo relatórios dos Estados Unidos. No início de agosto, esses portais que imitam meios de comunicação locais afirmaram que o Partido Democrata estava por trás da tentativa de assassinato contra Donald Trump no mês passado. Como prova da acusação, foi vinculada uma gravação de uma suposta conversa entre Barack Obama e um estrategista, na qual o ex-presidente americano pede que o outro se livre de Trump para garantir uma vitória contra os republicanos. Segundo o grupo de pesquisa NewsGuard, o áudio divulgado em 171 países foi criado com tecnologia de inteligência artificial. Um analista do grupo indica que a maior parte desses sites são criados para se assemelhar a jornais estabelecidos, com o objetivo de aumentar a credibilidade. Alguns nomes usados são Atlanta Beacon, Arizona Observer e Chicago Chronicle. A rede de sites também publicou outras acusações infundadas, incluindo que um fone foi encontrado para espionar Trump na residência do ex-presidente na Flórida. As histórias são divulgadas em vários idiomas nas redes sociais e depois repetidas por chatbots, ferramentas de inteligência artificial que respondem a perguntas dos usuários. Ainda segundo o NewsGuard, o número de portais de notícias falsas nos Estados Unidos agora supera o de meios de comunicação verdadeiros. Mais de 1.200 portais se passaram por veículos de imprensa verdadeiros no ano passado, incluindo redes partidárias de esquerda e direita, junto com o site de John Dougan. O professor da Universidade de São Paulo, Luiz Alberto de Farias, explica como a desinformação pode impactar no resultado das eleições. Boa parte das notícias falsas circula entre um grupo que já está predisposto a acreditar nessas notícias e não vai checá-las. Então, para esse grupo, talvez não faça muita diferença, porque já há um viés de confirmação, já há um interesse princípio, já há uma pós-verdade. Para outros grupos, talvez isso acabe circulando e gerando, se não uma total credibilidade, pelo menos uma dúvida, uma incerteza. Então, a desinformação hoje é talvez um dos principais artífices que os políticos têm utilizado, especialmente políticos radicais, extremistas, como é o caso, por exemplo, dos populistas, no que se enquadra Donald Trump. Isso não quer dizer que políticos democratas e políticos democratas no sentido amplo, e não do Partido Democrata, também não usem desinformação. Direita, esquerda, mas isso ficou bastante consensuado que é um artífice dos populistas. A desinformação também é espalhada pelos próprios candidatos. Donald Trump tem usado a campanha para divulgar fake news e memes sobre a vice-presidente Kamala Harris. Um dos temas usados pelo republicano é a discussão sobre mudanças climáticas. Em um comício no estado de Minnesota, o magnata chegou a dizer que Kamala pediu para reduzir drasticamente o consumo de carne vermelha para o combate ao aquecimento global. A afirmação ganhou força no X, antigo Twitter, incentivada por contas partidárias de Trump. Harris, no entanto, não
não fez essa promessa de campanha. A ideia de usar notícias falsas em campanhas presidenciais é bastante tradicional, né? Isso já foi usado em várias outras e talvez tenha ficado muito claro na campanha contra o Barack Obama, que se tornou presidente e havia a ideia de que ele nem americano fosse. Talvez o grande problema hoje para o principal artífice da desinformação, que é o Donald Trump, seja exatamente calibrar as suas estratégias, porque ele está atirando para muitos lados e talvez a dificuldade de tentar entender como é que ele vai atacar claramente a Kamala Harris. Ele tinha já uma estratégia muito bem elaborada em relação ao seu oponente, Joe Biden, e hoje ele está meio confuso. Então ele tem feito uma série de ataques, mas me parece que esses ataques ainda estejam bastante desarticulados, porque ele e a sua campanha talvez ainda não tenham entendido claramente essa mudança tão radical que o Partido Democrata fez. Em outro caso recente, Trump publicou na rede social Truth Social imagens manipuladas na qual atribui o apoio da cantora Taylor Swift e dos fãs dela à própria campanha eleitoral. E antes da gente encerrar o programa, tem um recado para você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site. Ali em cima tem uma barra preta, no topo da tela mesmo. Clique em cima de áudios, depois acervo, e aí você faz a busca com a palavra que quiser. E a partir daí, é só viajar no tempo, com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça sua assinatura e tenha mais acessos a conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá no www.jovempan.com.br e assine. Eu fico por aqui, me despeço com a promessa de voltar na semana que vem com um programa em que nós vamos discutir ainda mais assuntos relevantes. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.